Paz do Senhor. Vamos para uma leitura bíblica. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 em diante. Isaías, capítulo 40, versículo 28 em diante. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repetido aqui o versículo 29. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem vigor. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nesta manhã, vamos meditar nesse texto lido, e o título que nós damos para esta mensagem é Renovação Espiritual. Nós sabemos que a decadência espiritual, infelizmente, é uma realidade na vida de muitos crentes. Muitos crentes, com o decorrer do tempo, perdem o entusiasmo, o vigor espiritual, se sentem cansados e precisam de uma renovação. Todos nós precisamos de uma renovação espiritual. E o texto bíblico é muito claro que o nosso Deus, ele dá vigor ao cansado, ele multiplica a força e ele nos renova. Meus irmãos, há vários fatores que ocasionam o esgotamento espiritual, o envelhecimento espiritual, ou seja, a decadência espiritual. Os mais comuns são a rotina, a imaturidade, a frieza, o descaso com a vida espiritual e a estagnação na vida cristã. São esses os fatores mais comuns que levam a pessoa a um esgotamento espiritual. Há cristãos que perderam o entusiasmo, perderam o fervor espiritual, aquele fervor, aquele ânimo dos primeiros dias de fé, quando a pessoa se converteu, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, foi transportada do reino das trevas para o reino da luz, quando a pessoa se tornou uma nova criatura, o Espírito Santo veio habitar no seu coração, foi regenerada pelo Espírito Santo, e isto imediatamente provoca na pessoa uma alegria imensa. A pessoa foi liberta da escravidão do pecado, uma nova vida,
uma vida de alegria, de entusiasmo, vontade de estar todos os dias na casa do Senhor, mas infelizmente há cristãos que perderam esse entusiasmo, este fervor dos primeiros dias de fé. Pessoas que se acostumaram a uma vida sem poder, uma vida fria, uma vida sem testemunho cristão, uma vida sem oração, uma vida sem consagração e sem crescimento, estão paradas. Tem uma orientação bíblica que devemos crescer na graça e no conhecimento. E este crescimento tem que ser contínuo na vida do cristão. E alguns, no início, estavam crescendo na graça e no conhecimento e hoje estão parados. Não sentem mais a necessidade de um crescimento espiritual. Perderam até mesmo a alegria do Espírito Santo. Essas pessoas vêm para a casa do Senhor e simplesmente não sentem mais nada. Durante o louvor, durante a pregação, nada consegue levar esta pessoa a glorificar o nome do Senhor. E alguns até mesmo são cooperadores, obreiros, e devido à rotina do dia a dia, dos seus trabalhos eclesiásticos, tudo virou algo mecânico e realmente perderam o brilho espiritual. Nesta situação, meus irmãos, o que fazer? Nesta situação de declínio espiritual, nesta situação de decadência espiritual, se não houver uma reversão imediata, esta pessoa, este cristão, pode se desviar e a coisa pode ficar ainda pior. O esgotamento espiritual, a falta de renovação espiritual é uma porta aberta para a pessoa se desviar. A queda, ela ocorre paulatinamente. Tudo se inicia com a frieza, com a rotina. Isto vai se avolumando, a pessoa vai perdendo a vontade de estar na casa do Senhor, de ler a Bíblia, de orar. E isso vai levando a pessoa ao esfriamento e, por fim, a uma queda espiritual. Então, o fervor espiritual do início da nossa conversão deve ser conservado. Repetindo, o fervor espiritual que teve início na sua conversão, ele deve ser conservado. E então, nós falamos que urgentemente há uma necessidade de uma renovação espiritual. Mas o que significa renovação? Quando falamos renovação espiritual, a palavra renovar significa fazer algo novo. A palavra renovar significa recomeçar. Ação espiritual. Estamos falando naquela atuação do Espírito Santo que restaura, que revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente. E o texto é muito claro. O Senhor
dá vigor ao cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, esta renovação espiritual é um recomeço, onde a pessoa busca com mais intensidade o socorro do Senhor, e o Espírito Santo, então, começa a agir, e a pessoa é, então, renovada. E nós encontramos na Bíblia que o Senhor, ele nos renova. Lá no livro de Salmos, 51, versículo 10, é muito claro. O salmista Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi. E diz assim no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha aqui a necessidade de renovação. Quem é que pode renovar o crente? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Preste bem atenção agora no versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário. Ele está pedindo para Deus, renova-me, Senhor. Renova-me. Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Se ele está pedindo, torna a dar-me, porque ele tinha perdido a alegria da salvação, o entusiasmo da salvação. E no caso do salmista, foi o seu pecado. E então o Senhor renova. Se estamos precisando de renovação, devemos então fazer como o salmista fez. Pedir, implorar esta renovação espiritual. Ainda no mesmo livro, Salmos 103, versículo 5, versículo 1 fala sobre o Senhor, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Aqui no versículo, então, 5, falando sobre este Senhor, que é o nosso Deus, e quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, mostrando aqui que o Senhor é quem nos renova. E esta renovação espiritual, ela deve ser diária. Não pode ser algo esporádico, ocasionalmente, não. Esta renovação precisa ser diária. A vida cristã é uma continuidade. E esta continuidade é construída diariamente com o Senhor. Então a vida cristã é algo contínuo, tem uma continuidade. E esta continuidade tem que ser construída diariamente. E então a renovação deve ser consciente e a renovação deve ser desejada. E eu pergunto nesta oportunidade, você está estagnado espiritualmente? Você está passando por um esgotamento espiritual? Você perdeu a alegria da salvação?
não sente mais a presença do Senhor, não tem mais vontade de glorificar e exaltar o nome do Senhor no seu templo. Quando você escuta um belo hino, um louvor, para você é algo indiferente. Quando você ouve uma mensagem pregada, que os irmãos estão recebendo como palavra de Deus, estão se alegrando, e você muitas vezes está ali indiferente, às vezes pensando em outra coisa, manuseando um celular, que infelizmente hoje o celular tem sido uma tristeza dentro da casa do Senhor. As pessoas estão tão viciadas nas redes sociais que não conseguem ficar uma hora e meia de culto sem estar manipulando o seu celular, com a desculpa que estão lendo a Bíblia no celular. Na verdade, estão ali no Facebook, no WhatsApp. E então, isso afeta também a vida espiritual. Então, renovar espiritualmente é retornar às experiências do passado, no início da conversão. Você se lembra daquelas experiências do passado, no seu início da sua conversão, onde você não faltava no culto de oração, culto de vigílias, consagrações, aonde o Senhor se manifestava de maneira poderosa, naquelas reuniões. Quantas experiências tivemos no início da nossa conversão? Boas experiências. Então, renovar espiritualmente é isto. É retornar às experiências do passado. Renovar espiritualmente é restabelecer as bênçãos perdidas. Por quê? Quando nós estamos fracos espiritualmente, pode ocorrer que nós perdemos as bênçãos do Senhor. Podemos perder, por exemplo, o amor, o primeiro amor. Podemos perder, como disse aqui Davi, a alegria da salvação. Podemos perder a fé, como está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A pessoa pode perder a fé? Pode. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, isto aqui pode ocorrer. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Isso aí não é doutrina bíblica. Existe a possibilidade da apostasia, do desvio espiritual. E aqui fala que alguns se desviaram da fé, perderam a fé. Então, renovação é restabelecer essas bênçãos perdidas. E então podemos perder também o poder espiritual. Você sabia que o poder espiritual pode ser perdido? E nós sabemos um caso na Bíblia de alguém que perdeu o seu poder espiritual. Começou bem, foi se envolvendo com as coisas carnais e perdeu o poder espiritual. Sansão, influenciado por uma mulher chamada Dalila. Lá no livro de Juízes relata o fracasso deste jovem, Sansão. Diz lá no capítulo 16 de Juízes, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor
se tinha retirado dele. Ele perdeu aqui a força espiritual. Ele nem percebeu que o Senhor já tinha se retirado dele. Será que o Senhor já se retirou da sua vida? E então, quando falamos em renovação espiritual, estamos dizendo que renovação espiritual é restabelecer as bênçãos perdidas. Na renovação espiritual, o Senhor nos restaura completamente e torna a dar-nos as bênçãos perdidas. E isto, então, é renovação. Quando passamos por este processo de renovação, o Senhor, então, ele restabelece as bênçãos perdidas. Lá no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. O livro de Lamentações foi escrito por quem? Por Jeremias. Ele falou tanto, profetizou tanto para o reino de Judá, mostrando o caminho, mas eles não quiseram dar ouvido às palavras de Jeremias. E o que aconteceu? Prevaleceu o inimigo. O reino de Judá caiu nas mãos do rei da Babilônia. E ele escreve esse livro de Lamentações. No capítulo 1, no versículo 16, ele fala assim: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfalecem em águas. Por quê? Porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Olha aqui um caso de desvio espiritual. O Consolador se afastou. E então ele chorava, porque dizia: o inimigo prevaleceu. Infelizmente o inimigo prevaleceu por causa da apostasia. E no final aqui deste livro, então ele faz esta oração: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Que esta seja a nossa oração. Queremos ser convertidos. Renova-nos, Senhor, os nossos dias como dantes. Então, renovação espiritual, retornar às experiências do passado, no início da conversão, é restabelecer as bênçãos perdidas por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. E renovação espiritual também é receber novas bênçãos. A Bíblia é um livro de promessas. As promessas de Deus jamais falham. E em Deus não há mudança, nem sombra de variação, como está relatado lá em Tiago, capítulo 1, 17, e também em Hebreus, capítulo 1, versículo 10 e versículo 12. Então, na renovação espiritual, o Senhor nos dá as bênçãos prometidas. Às vezes não estamos recebendo as bênçãos prometidas por causa da nossa frieza espiritual. A frieza espiritual, a falta de comunhão profunda com Deus, uma vida de comunhão com Deus, interrompe as bênçãos de Deus na nossa vida. Crente abençoado é crente que está constantemente renovado. E é por isso que dizemos que na renovação espiritual, o crente
é grandemente abençoado, ele recebe novas bênçãos. Quais são os efeitos da renovação espiritual? A renovação espiritual mantém o crente afastado do mundo. O mundo, quando falamos mundo, as coisas que este mundo proporciona, os prazeres deste mundo, as luzes deste mundo, isto é atrativo. Não podemos dizer que não exerce uma certa atração em todas as pessoas, todos os crentes, mas uma pessoa renovada espiritualmente, ela se mantém afastada do mundo. Não adianta você se esforçar para se afastar do mundo se você não estiver bem espiritualmente. Então a renovação espiritual mantém o crente afastado do mundo. A renovação aprofunda o crente na palavra de Deus. Crente renovado, ele tem vontade de ler a palavra, de estudar a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor. A renovação dá poder ao crente para vencer o pecado, os desejos carnais. Não é fácil vencer os desejos pecaminosos. Mas uma pessoa renovada, um jovem renovado, ele adquire graça de Deus, poder de Deus, para vencer o pecado. Ninguém consegue vencer o pecado se não estiver firmado em Cristo. E para estar firmado em Cristo, há necessidade de uma renovação espiritual. A renovação espiritual, ela torna o crente mais sensível à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ele fala conosco, ele nos ensina, ele nos orienta, nos consola. E as pessoas, quando estão estagnadas espiritualmente, elas perdem esta sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando no meio da congregação, na vida dele, e ele não percebe que é o Espírito Santo. Isso é o resultado de a frieza espiritual. Mas o crente renovado, ele tem essa percepção mais apurada do Espírito Santo. Quando somos renovados, ficamos atentos à voz do Espírito Santo para sermos conduzidos e instruídos por ele. Então a constância da renovação espiritual, esta constância é essencial ao verdadeiro cristão. Porque quem permanece renovado não perde o ânimo. E muitas vezes as lutas, as tribulações que nós enfrentamos no transcorrer da nossa vida podem diminuir o nosso ânimo, afetar o nosso ânimo, reduzir o ritmo da nossa corrida espiritual e até mesmo de pararmos. E é por isso que a renovação constante é algo necessário. Portanto, todos nós precisamos de uma renovação espiritual. E nós sabemos, meus irmãos, que a renovação é uma necessidade de sobrevivência de qualquer espécie. Quem não se renova ou atualiza fica perdido. Quem não se renova fica para trás, fica estagnado. Quem não se renova não flui, não evolui. Eu me lembro que quando eu era jovem ainda, estudante, e fazendo o segundo grau, chamado colegial, e até mesmo na faculdade,
quando eu tinha que fazer um trabalho escolar, eu ia para a biblioteca. Quantas vezes fui ali na biblioteca do centro da cidade pesquisar? Quantas vezes eu ia ali na biblioteca da universidade fazendo meus estudos? Quantas vezes eu consultei a Enciclopédia Barça? Nós temos aqui do meu lado aqui a coleção dos livros da Enciclopédia Barça, estão ali na biblioteca aqui da igreja. Mas hoje as coisas mudaram. Eu continuo estudando. Mas hoje, quando eu quero fazer uma pesquisa, eu não vou mais em uma biblioteca. Poderia até ir, mas eu vou lá no Google. Eu digito lá no Google lá, e tudo aquilo que eu queria saber, eu encontro. Raras vezes eu venho aqui na Enciclopédia Barça para matar um pouco a saudade, fazer uma consulta. Mas se eu bater ali no Google, aparece. Então, o que é isso? É algo que evoluiu. Então, eu e você, nós mudamos o nosso método. E o que é isto? Isto é atualização. Isto é renovação. Eu tenho aqui uma notícia que aconteceu aqui no Brasil, alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, aquela famosa Lagoa Rodrigo de Freitas. Certo dia apareceu milhares de peixes mortos na lagoa. Aí foram ver a causa. Qual era a causa de tantos peixes mortos na lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro? Porque ali tem um duto que joga água para renovar aquela lagoa. A água daquela lagoa precisa ser constantemente renovada. E houve um problema. Essa renovação da água diminuiu o teor de oxigênio da água por falta de renovação. Então, os peixes começaram a morrer. Então, sem renovação, como aconteceu com a lagoa, e os peixes morreram, tudo fica estéril. Tudo fica improdutivo. Então, há uma necessidade de renovação, até mesmo na nossa vida particular, nossa vida profissional. Quem não se renova fica parado. Por exemplo, hoje, com tanta tecnologia, você que se formou há tanto tempo atrás, se você não tiver atualizado, você está fora do mercado, porque essa renovação tem que ser constante. E assim também é na vida espiritual. Quem não se renova vai acabar ficando estéril espiritualmente. E o texto que nós lemos aqui no início da nossa pregação fala sobre renovação. E ele ilustra aqui uma ave, a águia, dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão. Aí vem a comparação, como asas, como águias, correrão, não se cansarão. Então aqui ilustra que a nossa vida espiritual deve passar por um processo de renovação semelhante a esta ave, a águia. E nós sabemos que a águia, ela possui a maior longevidade de sua espécie. A águia, segundo os estudos, chega a viver 70 anos. Mas quando chega aos 40 anos, ela passa por um processo de renovação. 40 anos, a águia já está esgotada. As suas unhas estão compridas
Isto dificulta ela agarrar as suas presas. Com 40 anos, mais ou menos, o bico da águia está muito alongado, pontiagudo, muito curvado. Chega até mesmo, às vezes, a encostar no seu peito, ferir o seu peito. Isso dificulta a sua alimentação. As suas asas estão envelhecidas, pesadas, em função das suas penas grossas. E isto dificulta a águia a voar. 40 anos ela chega nesta situação. Então, esta ave, a águia, quando chega neste ponto, ela tem duas alternativas: morrer ou passar por uma renovação. Então ela resolve não morrer, ela resolve passar por uma renovação. Segundo os entendidos, essa renovação dura em média 150 dias. 150 dias, a águia começa então, depois dos 40 anos, um processo de renovação. E isso é algo doloroso. Diz que ela voa para o alto de uma montanha rochosa e aí ela começa a bater com o seu bico na rocha, vai batendo continuamente com o seu bico na rocha, até que aquele bico quebra, solta-se, e aí então, sem bico, nasce um novo bico, um bico novo. E aí, com esse bico novo, ela vai arrancando as suas velhas penas, vai arrancando pena por pena. Isso é doloroso, mas ela sabe que é necessário para a renovação da vida dela. Ela arranca uma pena e naquele local onde ela arrancou vai nascer uma pena nova. E assim ela vai fazendo. E após aproximadamente 5 meses, ela está nova, renovada, e ela faz então o famoso voo da renovação para viver aproximadamente mais 30 anos. Então, o que é que nós aprendemos? Renovação ou morte? E isto também podemos trazer para o lado espiritual. Chega uma certa época da vida, uma certa situação que nós devemos tomar uma decisão. Ou eu vou ser renovado espiritualmente, ou eu tomo uma decisão de buscar mais a Deus, de me enquadrar na sua palavra, de me ajustar na sua palavra, ou se eu continuar como eu estou, eu vou morrer espiritualmente. E eu pergunto, qual é a tua escolha, meu irmão? Isso é uma questão urgente. Renovação ou morte espiritual? Então nós entendemos que a falta de renovação deixa o cristão sem forças. A falta de renovação deixa o cristão esgotado, deixa o cristão desanimado, desmotivado, sem vontade de evangelizar, sem vontade de pregar, sem vontade de prosseguir, de orar. A falta de renovação leva o cristão a ser improdutivo. Então nós precisamos urgentemente de uma renovação espiritual. Como alcançar a renovação espiritual? Primeiro, toda renovação espiritual começa com um reconhecimento de que é preciso mudar. Primeira coisa é reconhecer: eu não estou bem.
A minha situação não é boa diante de Deus. Eu estou fraco espiritualmente. É como o filho pródigo que disse: levantar-me-ei na casa do meu pai. Há abrigo para mim. Eu não estou bem nesta situação. Então há necessidade de um reconhecimento. Não adianta se enganar. Não adianta se mostrar exteriormente um crente espiritual. Se você está tendo dificuldade para vencer o pecado, primeira coisa é tomar esta consciência: não posso continuar como eu estou. Como alcançar a renovação espiritual? Toda renovação precisa de um sacrifício, de um certo esforço. Ou seja, é necessário tomar uma decisão, necessário ter um esforço. E o Senhor então vai ver esse teu esforço e vai aumentar as tuas forças. É necessário separar tempo para ler a Bíblia, orar, se consagrar, frequentar regularmente os cultos da igreja. Isso exige um esforço. Sair da sua casa, vir à casa do Senhor. Aqui, por exemplo, na nossa igreja, de segunda a sábado, a igreja está aberta diariamente. São poucas as igrejas que ficam abertas diariamente com um obreiro de plantão para atender você, para orar com você. Estou aqui de segunda a sexta-feira, aguardando você para juntos orarmos. Cedinho já estamos aqui. Saímos daqui muitas vezes 6 horas, 6:30 da tarde. E você pode vir aqui, a igreja está aberta agora. 7:30 da manhã, já estava aberta, já estava aqui, e já tinha irmão aqui de manhã. Antes de trabalhar, você pode vir aqui orar. E Deus vai então te abençoar. Isso é um esforço. Quer ser renovado? Comece a se esforçar. Toda renovação precisa de determinação, de perseverança. Uns começam e param, mas aqueles que são perseverantes serão renovados. Toda renovação precisa de tempo. Veja aqui o caso da águia. Aproximadamente 5 meses. E então, não é aquela coisa, hoje eu vou me renovar, amanhã você desiste. Há necessidade de tempo. Toda renovação precisa de ter votos, compromissos assumidos com Deus, renovação de compromissos, novas alianças com Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. E então, meus irmãos, que possamos então compreender esta necessidade espiritual que todos nós precisamos de uma nova renovação. Os tempos são difíceis e nós precisamos então ser renovados. E principalmente nós, meus irmãos, que agora eu quero falar aqui para os obreiros, aos meus irmãos de ministério, aquele que tenha a obrigação de alimentar as ovelhas, de pastorear o rebanho do Senhor. Que bênção você ser chamado para a obra do Senhor. Você tem consciência do que é ser um obreiro? Você tem consciência da grande responsabilidade de ser um pastor? O que é ser um pastor? Você sabe o que é ser um pastor? Meus irmãos, é coisa muito séria. Quantas vezes passamos as madrugadas orando?
Essa noite era 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Tinha que acordar cedo para vir aqui à casa do Senhor. Estava lá, estudando a Bíblia. Senhor, o que é que eu vou pregar amanhã? Era meia-noite. Não sabia o que ia pregar hoje de manhã. E então, estamos assim, porque temos esta responsabilidade. Não só eu, como vários pastores. Temos um dia de trabalho, temos uma semana de trabalho. Precisamos fazer a obra do Senhor com entusiasmo, com alegria. Muitas vezes somos convocados a dar um conselho para alguém, ajudar uma família. Então nós precisamos de poder espiritual, de renovação espiritual. E só aos pés do Senhor Jesus Cristo. E então nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo. E eu termino com esta recomendação do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Temos essa responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, pura, verdadeira, sem contaminação. Mas para fazer isto, meus irmãos, é preciso receber a virtude do Espírito Santo. Sem a virtude do Espírito Santo, tudo não passa de fantasia. Sem a virtude do Espírito Santo, é enrolação. Sem a virtude do Espírito Santo, é entretenimento. Sem a virtude do Espírito Santo, os frutos não permanecem. Sem a virtude do Espírito Santo, almas não serão convertidas. Você pode pregar muito bem, você pode ter uma boa eloquência, você pode ter uma boa desenvoltura no púlpito, você pode fazer um curso de oratória, de homilética, é até bom, não somos contra não, mas não vai ter resultado nenhum se não for na virtude do Espírito Santo. E essa virtude do Espírito Santo aqui que o Senhor falou, eu vou ler aqui que vem a ser isso. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas para que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim o enviaste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. É a plenitude do Espírito Santo que nos mantém sempre renovados. E assim teremos êxito no nosso ministério. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos sempre estarmos envolvidos na obra do Senhor, buscando sempre o seu poder e a virtude do Espírito Santo. Oremos. Pai Celestial, acabamos de pregar a Tua palavra sobre renovação espiritual e todos nós, Senhor, precisamos constantemente desta renovação espiritual. Tu conheces, Senhor, os ouvintes, aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos corações, que as pessoas possam tomar esta consciência da necessidade de Te buscar com mais intensidade, de serem disciplinados, Senhor, no estudo da palavra, na frequência
da tua casa. Senhor, renova-nos espiritualmente, que possamos ser animados por Ti, despertados por Ti, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos estar motivados por Ti para fazermos a Tua obra. Renova-nos, Senhor, como as águias são renovadas, que possamos ser renovados por Ti. Enche-nos, Senhor, a cada dia mais do Teu Espírito. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.